Boa noite, queridos amigos. Bem-vindos ao nosso programa Fitness Transforma. Eu sou Jo Guimarães, educadora física com mais de 20 anos de experiência. E ao longo da minha carreira, eu pude acompanhar a transformação de vida de muitas pessoas, tanto na prática constante do exercício físico, como num estilo de vida muito mais saudável. Por isso, eu e a TV Nosso Povo decidimos criar esse programa para compartilhar com vocês informações preciosas sobre saúde, exercício físico, dieta, moda, beleza, saúde financeira e muito mais. Trazendo aqui especialistas das mais diversas áreas para compartilhar com você tudo isso e muito mais. Eu quero agradecer aqui ao nosso diretor, Gedson Moraes, pelo trabalho maravilhoso que ele e sua equipe tem feito em toda a nossa região, impulsionando essas informações de tanta qualidade. E agradecer também aos nossos patrocinadores, Paula Móveis, Decorando, Espaço Fashionlet, Franciele Medeiros Lash Design, Ótica Nani, São Luís Drogaria e Manipulação. E é com muita alegria que hoje a gente traz essa pauta tão interessante: organização e planejamento financeiro. Será que você sabe o que você ganha e o que você gasta? Talvez você saiba o que você ganha, mas você não consegue controlar o que você gasta. Então, não é à toa que homens ricos são homens ricos. O que os diferenciam das demais pessoas? A atenção incrível que eles colocam nas suas finanças pessoais. Por isso, hoje, com alegria, a gente recebe aqui uma especialista na área para compartilhar informações sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Ela que é educadora, mentora, consultora financeira e assistente financeira virtual. Priscila Petri. Bem-vinda, Pri! Obrigada. Eu desejo uma boa noite a todos. E, primeiramente, quero agradecer o convite seu e da TV em estar trazendo esse assunto aqui hoje, que é um assunto de suma importância de acordo com os dias atuais, né? Então, vamos ver como que vai ser esse bate-papo ao longo da hora. E eu espero poder tirar as dúvidas de todo mundo, dentro do possível. Com certeza. A gente aí já vinha batendo um papinho antes de iniciar, né, gente? A abertura oficial. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a Priscila, né? Para a gente entender um pouquinho como tudo isso começou. Ô Pri, me conta como que tu descobriu esse teu dom em relação à educação financeira. E a Jo diz dom, porque quando se faz um trabalho como você faz, com tanta excelência, isso realmente é um dom, né? É um talento. A gente vê aí a tua dedicação, realmente como a tua colaboração na vida das pessoas realmente funciona, né? Então eu queria que tu compartilhasse conosco como esse dom apareceu na tua vida. Então, eu corri disso praticamente a minha vida inteira, né? Porque o meu pai, ele é professor de matemática e ele também é físico. Então, eu sempre corri de número, porque ele, como sendo meu pai, ele era um péssimo professor. Ele não tinha paciência para explicar nada, se irritava. E aí eu falava assim, eu nunca que eu quero saber disso. Nossa, você não tem paciência. E a gente brigava, né? E aí, nessa questão de correr, eu fiz educação física, porque na época eu estava com 18 anos e tinha acabado de entrar no mundo da musculação. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer, porque eu não quero ser enrolada por ninguém. E aí fiz educação física, e já fazendo educação física, eu fui trabalhar num escritório. E aí nesse escritório eu fui assistente administrativo. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa.
Então, assim, eu trabalho com isso desde os meus 20 anos. Eu tenho Faz tempo, então, 39. hein? Faz tempo, né? E aí eu trabalhei nessa primeira empresa, né, por tempo. Aí eu falei assim, não, eu me formei em educação física, eu vou tentar exercer, né? Aí tentei exercer educação física uma vez, fiquei um bom tempo exercendo, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar com RH de alto escalão, né? E aí eu fui. E aí cheguei lá, tinha o quê? Administrativo. Falei, meu Deus, de novo, né? Então tá, então vamos. E aí, quando eu vi, eu já estava muito envolvida. E a minha última volta, que foi definitiva, né? Falei assim, bom, é isso que eu tenho que fazer, eu nasci para isso, eu faço bem e não tem mais para onde eu correr. Tem mais ou menos uns 4 anos que eu estava de novo na educação física, né? E aí eu estava conciliando as duas coisas e, por fim, eu resolvi dar um fim na minha formação e voltar para a parte de finanças, que eu já tinha feito faculdade também, eu já tinha diversas especializações, então eu falei assim, bom, eu vou focar nisso aqui porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto e não tem para onde escapar. E não é à toa que hoje em dia eu tenho vários alunos de mentoria, eu tenho alunos de consultoria, eu tomo conta da empresa que, nossa, né, minha do Renato, eu tenho uma outra empresa que eu estou tomando conta também da parte financeira. Então, quando a gente vê, né, tá envolto, não tem como fugir. O que a gente nasce para fazer não tem como fugir. Que legal, Pri. A gente tem algo em comum. A minha primeira faculdade foi administração, depois educação física. Então, Aham, isso dá uma base bem legal. A gente que tem aí, né, sim, tem a empresa, tem a academia, então me ajudou muito também em relação sim. a toda essa situação. E, Uhum. gente, eu conheci a Priscila, tive a honra de conhecer essa figura incrível, porque ela é demais, assim, uma pessoa com um astral maravilhoso e muito, muito, muito bom mesmo estar perto. Sabe quando a gente gosta de estar perto das pessoas? E eu conheci ela através da vida do Renato, né, que foi outro presente de Deus na minha vida. O Renato, que é meu treinador, que tem aí colaborado demais com a vida profissional aí, né, das pessoas da área da educação física, enfim. Então, são pessoas competentes, pessoas de excelência, pessoas que se dedicam àquilo que fazem, que merecem o nosso aplauso, né? Inclusive, a gente já fez uma entrevista com o Renato aí. Logo, logo nós vamos chamá-lo de novo aí, porque, meu Deus, né? Aquilo lá. Gente, ele lançou o Glúteo, como é que é o Glute nome, Pri? Academy. Isso, Glute Glute Academy. Academy. E aí tá ajudando muitos profissionais aí na sua formação, então isso é muito bom, muito legal, né? E a gente Sim. também aí, qualquer hora, vai chamá-lo aí para um bate-papo também. Mas, agora que a gente já conversou um pouquinho aí sobre a história da Pri, nós vamos ver aí como é que é isso, né, Pri? O que que é, na verdade, essa educação financeira e por que que ela é tão importante para a vida aí das pessoas, dos empresários, na nossa vida pessoal? Na verdade, a educação financeira ela é a base de qualquer pessoa que já esteja trabalhando, né? Porque ela fundamenta tudo. Se você não tem noção de lançamento de caixa, que a gente chama, né, de entrada e saída, você vai se perder e você vai entrar no buraco do prejuízo mais cedo ou mais tarde. E o que a gente vê em grande parte das pessoas que estão começando um pequeno negócio, quando eu falo pequeno negócio, é aquele momento antes do CNPJ, tá? É quando ele ainda é autônomo. É o quê? A mistura da PF com a PJ, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Ela, por achar que ela não tem patrão, ela pode misturar tudo.
Então, ela tem recebimento da PJ na conta dela de pessoa física, ela tem despesa da PJ, ela tem despesa pessoal, ela tem tudo misturado. Então, com isso, ela não sabe se ela está em lucro ou prejuízo. E quando ela vê, ela está girando em cima do mesmo lugar que não sai, não evolui. E esse início é onde eu mais pego os furos. Eu tenho recebido muita gente que está começando, tá? Que não tem base de nada. Então, o que eu sempre falo o problema de vocês é achar que é tudo uma coisa só. E não é. Se você não aprende quando você é autônomo a fazer o controle, quando você tentar expandir isso para um MEI que seja, vai ser muito pior. Porque quando você entra na parte do MEI, você vai ter que começar a fazer geração de nota fiscal. E aí você vai falar assim, bom, se eu gero nota fiscal, eu estou gerando imposto. E aonde que eu vou fazer essa dedução do imposto no meu produto? A pessoa não sabe. Ela não sabe nem quanto é o custo dela. E aí ela começa a entrar no buraco do prejuízo. Ela fala assim, eu não dou para isso, a minha empresa é uma furada. Não é furada. A furada é você que não aprendeu a mexer nas coisas antes de começar. Teve preguiça em contratar uma pessoa para poder ajudar no início. A elaborar um plano para ficar tudo redondo, a contratar uma contabilidade. Não é porque você é autônomo que você não precisa de um contador. Ele vai te ajudar. Por mais que você ache que não, mas tem dúvidas mínimas que o contador ele pode resolver. Então, a educação financeira, eu falo, ela tinha que vir desde a infância. E nós temos métodos para ensinar a criança a aprender sobre finanças. Porque a gente tem que prestar muita atenção nas fases da vida, né? Porque você tem uma forma de ensinar a educação financeira para a criança, existe uma forma de você ensinar a educação física para o adolescente, para o jovem adulto, para o adulto e para o idoso. Cada fase tem o seu método de ensino. Porque eu não tenho como chegar, por exemplo, para uma criança e dizer para ela, pega esse dinheiro e guarda, porque ele vai render e se você tem um, amanhã você vai ter dois. Ele não quer nem saber, ele quer saber de comprar R$1 de bala. Né? E a questão do jovem. O jovem, o adolescente, ele quer o quê? Ele quer pertencer a algo. Então, na fase da adolescência, você vê muito o quê? O jovem querendo o iPhone última geração, porque o colega tem, quer o melhor tênis, a melhor bolsa, quer ir para os melhores lugares. Porque não é porque ele quer aquilo, é porque ele sabe que se ele tem aquilo, ele vai pertencer a uma tribo. E ele quer isso para ele. Aí, quando você chega na fase do jovem adulto, que é quando ele entra na faculdade, que ele está adquirindo o primeiro emprego, ele já chega na faculdade com o cartão de débito da conta dele universitário. E aí vem o risco do primeiro endividamento. Na verdade, não seria nem endividamento, seria inadimplência. Porque endividado todo mundo está. A partir do momento que você pega uma prestação nas Casas Bahia, você está endividado. Então, a inadimplência, ela acontece na maior parte das vezes no jovem adulto, que é quando ele tem um contato pela primeira vez com o dinheiro dele de fato. Então, como que você ensina isso? Você tem que chegar e começar assim, olha, você está entrando no seu primeiro emprego agora, então eu vou te ensinar uma regra, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E essa regra, esse pouquinho aqui,
você não vai mexer, porque se você quer fazer uma viagem assim assado no final do ano, guardando esse pouquinho aqui todo mês, você vai ter um pocão lá no fim do ano e você vai poder fazer aquela viagem. E aí eles começam a entender que eles não precisam se privar de tudo para poder guardar dinheiro. Eles podem pegar um percentual daquilo. Isso é muito legal, né, Pri? E aí quando você passa as outras fases já são fases mais maduras, aonde a pessoa já passou por trocentas coisas. Ela tem financiamento, ela tem, na maioria das vezes, ela está extremamente inadimplente, está com o nome sujo em tudo quanto é lugar. E aí começou a pegar um monte de empréstimo. Pega empréstimo aqui para tapar o buraco dali, pega um outro empréstimo para tapar o empréstimo do buraco e tal. E aí a pessoa fala assim, o que eu vou fazer? Eu não sei. Né? Aonde que eu começo? Qual dívida que eu pago primeiro? Né? Então, a pessoa já está com muitos problemas. E quando você chega na fase acima dos 60, onde a pessoa já está se preparando para a aposentadoria, aí já é uma outra fase de você ensinar a ela que aquele dinheiro que ela pode estar começando a poupar a mais agora pode deixar ela mais tranquila, né, quando ela estiver mesmo na fase onde ela não vai mais trabalhar. Porque a gente sabe que o idoso, ele tem um custo de vida muito alto. O plano de saúde do idoso é muito caro. Ele usa muito remédio. A alimentação, na maioria das vezes, também acaba sendo mais cara por conta das restrições. Então, tudo são fases. A gente tem que só acompanhar e ter o feeling do negócio. Que tem muito educador que não tem. Acha que é só chegar e restringir, e não é. E é por isso que muita gente tem medo de educação financeira, porque acha que a gente vai chegar lá e falar assim, você não vai mais gastar dinheiro com nada, e não é assim. E é legal porque tem uma distribuição para cada área, né? A Priscila vai falar mais ou menos sobre isso agora aqui com a gente, para a gente entender o porquê, às vezes, as pessoas vão num buraco sem fim, porque não tem essa organização, né? Essa separação. E tem a separação para guardar, tem a separação para a hora do lazer. Então, caminhando dentro desses princípios, isso aí que é muito legal. Até a gente recebeu algumas perguntas em relação a isso, a Priscila já está respondendo algumas. Você que perguntou, você que enviou, né? E até uma das perguntas era isso, como estruturar financeiramente um pequeno negócio? Nós vamos falar também da vida pessoal, tá, gente? Já a gente já vai falar. Mas um pequeno negócio, que eu acredito que não é muito diferente de todos os demais, né? Pela proporção. Uhum. Mas tu falando nessa separação, porque tu colocou algo bem interessante aí, Pri, que vale a pena voltar. As pessoas, quando elas iniciam, elas misturam tudo. O que elas não devem fazer? Qual é essa separação que faz no início para que ela não entre nesse buraco sem fim aí? Então, a primeira coisa a fazer, né, quando a gente fala de negócio em relação a finanças, é fazer a separação. É como se fossem duas pessoas, tá? É como se fossem a Priscila, pessoa, e a Priscila, empresa. Então, a Priscila, empresa, tem os custos e tem as receitas dela. E a Priscila, pessoa, mesma coisa. Ela tem os custos e ela tem as receitas. Sendo que a receita da Priscila, pessoa, vem da Priscila, empresa, que é o quê? O Prolabore. E aí, o Prolabore, quando a pessoa é autônoma, na maioria das vezes ela não sabe calcular, né? Como que faz o cálculo? Se você já tem a empresa há mais de um ano, você vai pegar os últimos 12 meses e vai colocar lá a tua receita dos últimos 12 meses, tá? Mês a mês. O teu pior mês vai ser o teu Prolabore. Outra coisa que pode ser feito também de cálculo de Prolabore. Se você, como pessoa física, sabe quais são os seus gastos
mensais, isso eu falo de gastos essenciais, né, que são os fixos, e os gastos eventuais, né, que a gente fala que é sobre o estilo de vida. Então, digamos que a pessoa tenha, envolvendo tudo de moradia, tudo de estilo de vida, um custo de R$ 2.500, tá? Um cálculo, assim, uma base. Então, esse vai ser o prolabore dela. O que a pessoa tem que entender é o seguinte: chegou dia 5, a empresa te paga os 2,5 e você vai viver dos 2,5. O que está na empresa é da empresa. Não existe aquela história de pegar um vale comigo, empresa. Não vai ter. Se você fez as contas erradas, gastou demais, você vai ficar inadimplente. Você vai deixar de pagar alguma coisa e você vai sentir no bolso. Porque a maioria só aprende quando sofre no bolso. Então, o que normalmente quando a pessoa gasta mais, ela deixa de pagar? Cartão de crédito. Essa é uma das principais despesas que a pessoa deixa de pagar. Por quê? Porque ela tem como pagar o mínimo. Então ela fala assim, paguei tudo, paguei água, luz, aluguel, condomínio, tudo. Sobrou R$ 500 para o cartão. O cartão veio 1.500. Ela vai pagar 500 e vai arcar com as consequências dos 1.000 no próximo mês. Aí falam para mim, né? Nossa, mas aí ela vai pagar juros dos R$ 1.000, não era melhor a empresa ajudar? Não, porque se ela fosse empregada, ela ia fazer o quê? Ela não ia pagar. Então ela tem que aprender a se virar com o que ela tem. Ou trabalhar mais, gerar renda extra para aumentar esse prolabore dela. E por isso, né, Pri, que às vezes as empresas não conseguem crescer porque elas pegam aquela sobrinha do mês que seria para um investimento, para um crescimento, enfim, né? E aí não consegue sair daquilo ali, não consegue dar uma zebra, por exemplo, como isso que nós estamos vivendo. A maior parte das empresas que sobreviveram, quem foi? Quem conseguiu guardar um dinheirinho para poder ficar alguns meses fechado. Quem usava tudo o que ganhava, fechou as portas. Então, a importância de a gente poder estar aí guardando, né, sabendo administrar isso que tu estás muito bem aí colocando, para em situações de emergência também, a gente não precisar fechar as portas, né? Então, isso é muito legal. Mas toca aí, vamos lá, Pri. Porque o autônomo, até mesmo o MEI, né? Apesar que o MEI, hoje em dia, você tem que declarar esqueci agora o nome, gente. Enfim, você tem que colocar lá não é caixa o nome, esqueci o nome agora. O capital inicial, tá? Você tem que colocar lá um capital inicial, que é a partir de R$ 1.000. Mas o autônomo, ele não tem essa declaração de capital inicial, né? Então, como que a gente faz a questão do capital de giro? O capital de giro, ele sendo da empresa, ele é justamente para tapar buraco da empresa. Surgiu um imprevisto e a empresa está sem caixa, né, que não teve entrada naquele mês direito, ele pagou tudo, não está devendo ninguém, mas surgiu um imprevisto. Ele tem o capital de giro, então ele vai lá no capital, tira, mas ele sabe que ele tem a obrigação de botar de volta aquele dinheiro, porque é como se fosse um empréstimo. A empresa está emprestando para ela mesma. E a maioria das pessoas não tem isso, que seria a reserva de emergência, pode-se dizer, né, com esse nome. E o cálculo da reserva de emergência, muita gente também não sabe fazer. Porque o cálculo da reserva, ela vai ditar para você o tempo que você consegue ficar sem trabalhar, sem se preocupar com as despesas. Então, voltando ao cálculo dos custos de R$ 2.500 ao mês, tá?
Se a pessoa tem um custo de vida de 2.500 e ela quer fazer um cálculo para ficar 6 meses descansada, então ela tem que ter, deixa eu pegar aqui a calculadora, né? A pessoa não faz conta de cabeça. 15 mil reais seria o valor de 6 meses sem ela trabalhar, tá? Esse seria a reserva de emergência dela. Se ela quiser uma reserva maior, por exemplo, um ano, aí vai ser 30 mil. E assim sucessivamente. Eu tenho um cliente que ele tem uma reserva de emergência de 2 anos. Porque ele está querendo fazer um ano sabático, e aí falou para mim assim, olha, eu quero fazer a reserva para 2 anos, porque eu não sei, pode ser que amanhã eu acorde, jogue tudo pro alto e vá viver a vida. Assim, então tá. E aí ele montou, ele terminou de montar a reserva dele tem 2 meses. Tá lá, ele colocou num fundo DI, né, de liquidez diária, então a hora que ele quiser tirar, ele tira, tá rendendo pouquinho, mas tá lá. Então, a questão da reserva é uma segurança para você. A gente tem que ter, porque a gente não sabe. Você vê quantas pessoas ano passado, no que apareceu a pandemia, ficaram desesperadas. Porque trabalham por hora, se não trabalham, não recebem, e se viram aí à mercê de família, de amigos, porque não tinha R$1 para se sustentar. Gente, e a ideia não é a quantidade, a proporção de o que cada um recebe, independente do que seja, é realmente a ideia de ter, né, conseguir guardar alguma coisa, de poder Sim. sempre, né, poder se prevenir em relação a tudo que a gente pode viver, como isso que pegou todo mundo desprevenido. E a Priscila falou alguma coisa, as pessoas que não guardaram nada, que não tinham essa segurança, quebrou muita gente em relação a isso. Ô Pri, agora vamos lá. Um cálculo aí que vocês costumam fazer. As pessoas que estão nos ouvindo agora, que têm um salário, né, que até não, que não são vinculados à empresa, que não têm uma empresa, que são vinculados à empresa, né? Como é que é essa distribuição dela do dia a dia? Por exemplo, até teve uma pergunta, ó. Qual o percentual do salário, o que se ganha para cada tipo de gasto? Como é que as pessoas têm que se basear em relação a isso para poder guardar? Qualquer um. Tá, a gente trabalha muito com uma regra que ela é muito conhecida no mercado. Se qualquer pessoa jogar na internet, lá no Google, regra 50, 30, 20, ele vai ter muito bem detalhado a explicação sobre a regra. Mas ela é basicamente o quê? Você vai pegar o seu salário, vai tirar 50%, tá? Que pode ser, em alguns casos, até 60%. Tá? Então, essa primeira parte, ela oscila entre 50% e 60%, que seriam os gastos essenciais e fixos. Né? Os essenciais e fixos seriam tudo relacionado à moradia e alimentação. Que não pode faltar. Então, 50% para isso. Sim, é aquilo que é essencial à vida da pessoa. Tá? A outra parte, que fica em torno de 30 a 20, seria relacionado ao estilo de vida, que é lazer, viagem, restaurante, academia, personal training, né? São coisas do estilo de vida da pessoa. E entre 10, 15, 20% seria a parte para investimentos. Investimentos o quê? Pode ser a poupança, né? Pode ser um CDB lá do teu banco, qualquer forma de poupar. Então, você vai tirar esse percentual lá do teu pagamento, justamente para guardar. Porque essa vai ser a parte da tua reserva. Se não for reserva de emergência, vai ser a reserva para algo no futuro.
pode ser para você ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila, pode ser relacionada a uma meta, por exemplo, dar entrada na minha casa, ou então dar uma entrada no carro, ou comprar um carro à vista, o que for. Esse último percentual é referente às metas, aos sonhos, tudo aquilo que você precisa guardar dinheiro para conseguir comprar à vista ou relacionado ao futuro tão distante, né? Quando a gente estiver idoso. E olha que legal, gente, que para ver como assim, mas eu tenho que me privar de tudo. Olha como está distribuidinho aí, hein? Tem o momento do lazer, da viagem, do restaurante. É organizar suas finanças. Tem que escrever, você tem que planejar esse percentual que ela falou. Ô, Pri, muito legal isso, porque existe aí uma vez eu aprendi o ciclo da prosperidade, que é o agradecer, o celebrar e o retribuir. Sim. Agradecer porque a gente pode ter oportunidade de ter o nosso ganha-pão, nosso dinheiro está ali, independente de qual valor, a gente consegue ter uma renda. Isso já é um grande motivo, né, gente? O celebrar é isso, você tem o dinheiro independente do seu valor, você pegar uma parte desse dinheiro para as suas celebrações de vida, das alegrias, dos momentos em família. Olha como é bem planejado, né? E o retribuir seria de diversas formas, que você também pode fazer. Esse cálculo aí, Pri, eu levo aí para a minha vida também, basicamente em torno disso que tu colocou. Os 50% aí para os essenciais, né? Eu até escrevi aqui, ó, 30% aí dos estilos de vida que a gente tem, né? E os outros 20% eu faço dessa seguinte maneira. O do investimento, do guardar, né? E o outro 10% da retribuição, que aí é uma coisa minha, né? Da maneira como eu sigo, como eu sirvo ao meu Deus. Então, eu vou retribuir a Deus aquilo que Ele me dá todos os dias, através de uma ajuda ao próximo, através da comunidade que eu caminho. Então, isso, sem dúvida, gente, chama-se ciclo da prosperidade, porque traz e renova as energias e cada vez a gente recebe mais. É incrível como já é feito um cálculo aí, né? Eu tenho alguns alunos que dentro dos 30%, porque eles não quiseram tirar dos 20% do investimento. Então, eles tiraram do estilo de vida. Eles tiraram 5%, de 1 a 5%, tá? O cálculo. Por quê de 1 a 5%? Porque a faixa salarial é muito alta. Então, de 1 a 5% é muita coisa, né? Pra gente. Não é o meu caso, por isso tem que ser 10%, gente. Então, tem essa faixa e eles fazem doação. Então, eu tenho gente que faz doação para ONG animal, que faz a doação para asilo, né, para hospital, para creche. Então, existem várias opções de doar. Às vezes você que move o mundo, né? Exato. Às vezes você não pode doar muito, mas tem um cara no Instagram que eu conheço que ele fala assim, gente, pode ser 50 centavos, R$1. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Imagina todo mundo me doando 50 centavos, R$1. Eu tô feito. Eu consigo fazer tudo que eu preciso. Né? Então, é o mínimo. Às vezes você acha que é pouco, mas no montante ajuda. É isso aí. Você está doando. Tudo que você retribui com amor, volta. Volta demais, gente. É incrível isso. A gente presta atenção, né? E é muito legal isso. É a gente fazendo a nossa parte. Aí tem muitas pessoas precisando. Quanto mais nessa situação aí, o negócio é bem difícil, bem complicado. Às vezes são pessoas próximas de você. A gente tem que abrir mais os nossos olhos para o que acontece ao redor, né? Às vezes a gente fica tão no nosso mundo e prestando tanta atenção nos nossos problemas, às vezes que nem são tão problemas assim, né? Se a gente tem em casa, tem o alimento do dia, né? Tem o nosso trabalho que a gente pode estar utilizando aí como ferramenta para ajudar a vida de tantas pessoas também.
nossa, já é um motivo para agradecer todos os dias, né? Então é isso aí, isso é muito legal, isso são dicas para o teu crescimento pessoal, também o financeiro ligado e como a gente pode contribuir dessa forma, né? Ô Pri, e o que que tu acha aí, tu falou dos pagamentos, né, sobre o cartão, né? E essas compras, essas contas que são pagas também através do cartão, o que que tu acha disso? Então, tem gente que utiliza o cartão de crédito para pagamento de contas, tá? Eu não sou contra. Por quê? A maioria dos cartões hoje em dia você consegue fazer ajuste de limite. Então, se você tem um cartão e você quer direcionar ele para as suas despesas, pagamento de conta, despesa de mercado, fica mais fácil de você monitorar. Porque vamos dizer que você utilize um cartão com um limite de R$ 2.000 só para mercado, padaria, coisas de alimentação, tá? Sem ser restaurante, porque aí restaurante entra na parte de lazer. E se você mistura alimentação com delivery, restaurante, você não vai saber de fato realmente aonde você está gastando, tá? Se você pega esse cartão de R$ 2.000 e utiliza ele só para supermercado, padaria, se você atingir o teto, você já sabe que você estourou o orçamento. E quando você vai gastando só no débito, né? Tem gente que utiliza mercado só débito. Vai indo que você não vê. Então, a questão do cartão de crédito para despesas essenciais, eu concordo. Você pode pagar a tua luz no cartão de crédito, pode pagar o condomínio, pode pagar o que for no cartão, das despesas essenciais. Isso é bom porque também, dependendo do programa de pontos do cartão, ele também vai estar te gerando pontos, mas não é todo cartão que gera ponto, em relação a pagamento de conta. Então, tudo isso, para mim, é válido. Mas você tem que ter tudo muito bem elaborado. Porque não adianta eu chegar amanhã e falar assim, agora eu vou pagar todas as minhas despesas no cartão. Mas aí você tem trocentas despesas atrás que ainda estão parceladas e vão vir juntas. E aí como é que você vai monitorar isso? E um outro erro que o pessoal faz muito é achar que o cartão de crédito é uma despesa. O cartão de crédito ele não é despesa, ele é meio de pagamento. Então não adianta eu chegar na planilha de gastos e lançar cartão de crédito. Aí lá dentro tem cuidados pessoais, tem mercado, tem médico, tem farmácia, tem trocentas coisas ali dentro que quando você começa a destrinchar, você vê para onde está indo o teu dinheiro. Pri, eu tenho uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente. E tu falou isso aí, né? Às vezes a gente pega o cartão e aí a gente não se bota só cartão de crédito ali, tu não sabe para onde o teu dinheiro está indo, né? Sim. Uma vez eu aprendi um negócio legal, a Pri, de repente, aí pode até falar melhor do que eu, mas funciona muito legal, gente. Olha só. A gente cria um grupo no WhatsApp com a gente mesmo, é só a gente, só eu. E a gente bota lá assim, ó, o WhatsApp do sonho. Por exemplo, um sonho que você quer ter. É uma viagem, é uma casa, é um carro. E tu tira uma foto, busca uma foto aproximada daquele sonho e bota lá na capa do grupo. Aquele é o teu sonho, né? Aí, tudo que você recebe e tudo que você gasta, você vai colocando lá naquele grupo. Por exemplo, eu coloco sinal de mais e coloco o que eu ganhei. E vou colocando sinal de menos para o que eu gastei. No começo, gente, eu só entrava para botar o menos. Que isso? Mas é tão engraçado que tu começa a se policiar e vendo assim, meu Deus, o meu sonho está indo embora. Com coisas que não é. Será que eu preciso disso mesmo? E a gente começa a se policiar. E a mente começa a vigiar. Eu achei tão incrível isso quando me falaram e eu coloquei isso no papel, sabe? O WhatsApp do sonho. Faça isso. Por que o WhatsApp?
Porque é uma coisa que tu usa muito, e se tu tá gastando muito, ele vai estar sempre lá em cima te mostrando. Sim. Nas conversas ali, né? Dos grupos. E é muito legal. Claro que não dispensa planilha. Aí pega tudo aquilo ali, de tanto em tanto tempo, através da sua organização, né? A minha, né, praticamente eu preciso fazer isso semanal, aí é de acordo com a Sim. sua. Mas aí coloca aí, separa tudo para ver onde está indo, onde não está indo. Mas é muito legal isso. Achei a ideia ótima, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. O que tu acha, Pri? Então, é porque o nosso cérebro, ele não está acostumado e nem receptivo ao símbolo menos. Então você começa a ver muito menos, 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 menos. Assim, mas meu Deus, quando é que vai entrar o mais nesse negócio? Aí você fica naquele desafio interno. E não, o mais, eu preciso... às vezes, é uma vez só no mês, né? Para muitas Exato. pessoas. E aí tu vê o menos, menos, menos. Opa, peraí. Gente, é muito incrível isso. É muito interessante. E essa questão de realmente de tirar um tempo para colocar isso numa planilha depois, isso é importante. Porque, assim, você tem ali no WhatsApp, mas se você não planilhar, vai ficar ali. Né? Então, você tem que parar uma hora que seja, dependendo conforme vai passando o tempo, e você vai alimentando sempre aquilo, então acaba sendo mais rápido. Hoje em dia eu não levo nem 10 minutos na alimentação das minhas planilhas, tá? Eu faço muito rápido. Mas assim, conforme você vai alimentando, quando chega no final do mês, que você vai fazer o fechamento, uma coisa boa é você ter o gráfico daquilo ali. Né? E no Excel, se você pegar os dados, né, o somatório das categorias e lançar isso num gráfico, ele vai te mostrar onde você está gastando mais. Então você vai conseguir se policiar. Fala assim, bom, eu estou gastando muito com o mercado. A minha meta de mercado era R$ 900, eu gastei 1.200. Por quê? Porque eu tive um evento esse mês, eu fiz um jantar, foi aniversário da minha mãe, coisa do tipo. Então, além de você conseguir monitorar mensalmente, né, de você conseguir fazer uma régua, quando você chega nessas épocas que a gente fala que é época sazonal, né? No mês que tem um aniversário, ou então final de ano, carnaval, onde a gente sabe que a gente gasta mais, a gente tem como fazer uma provisão. Então, assim, nos meses que você gasta pouco, você pode, de repente, começar a guardar para no mês que você gasta muito, você não estourar o orçamento, porque você já tem dinheiro guardado para aquilo do fim do ano. Que legal, gente. Olha aí o que a Pri colocou, né? Tinha um valor estimado do mercado, que a gente já sabe mais ou menos o que é, como é, né? Então, tudo tem que calcular. Ó, tem... Cíntia, bom te ver aqui, lindeza. É minha filhada também, Cíntia, viu? A Pri também é minha filhada, gente. Ela e o Rê são meus afilhados amados, queridos. Olha só, eu tenho planilha desde os 16 aninhos. É isso aí, Cíntia, com certeza. Ricardo aí, ó, gente gasta muito por impulso também. Ótima ideia. E é isso, Ricardo. Isso aí é o segredo, é a base para qualquer coisa. Por isso que eu achei muito legal trazer, mas a Jo é educadora física, trabalha, né, com a parte fitness. Não, gente, nós trabalhamos com saúde e aprender a lidar com essa situação que é a base aí do nosso sucesso, né? Isso traz saúde para os nossos dias, traz leveza, organização, tranquilidade, né? E até porque, agora nós vamos vender o nosso peixe aqui, Pri, porque dentro do nosso estilo de vida, nós precisamos investir no nosso programa de exercício físico, né? No nosso programa nutricional, na nossa educadora aí, ó, a nossa educadora financeira. Que legal! Como a gente pode deixar um legado para os nossos filhos? Os nossos filhos, traz eles para perto a hora que tu faz a nossa planilha. Faz uma planilha de brincadeira, dá um dinheirinho para ele, né? Como chama? A mesada, né? Faz ele aprender a administrar aquilo ali para ele fazer a planilhinha no computador igual tu faz, coloridinha. Tudo isso
É a educação, a herança que a gente pode deixar para eles e eles já vão crescendo e com certeza quando adultos já vão entender um pouco mais, né? Sim. Dar meta para eles estipular o prêmio, o que eles vão ganhar com aquilo ali no final do mês, o que eles vão, é o sonho deles, enfim, gente. É muita coisa bacana quando a gente consegue envolver a família, porque a gente move o mundo, né, através dessas atitudes, né? Isso é Sim. muito legal. E Deixa eu a ver gente aqui. sabendo sobre educação financeira, sabendo mexer com o nosso dinheiro, a gente é menos enrolado, né? É Gerente de verdade. banco não pode enrolar, dizendo que tem aquele investimento maroto, né? Aquele cartão de crédito sem limite, mas que a anuidade é um estouro, né? É Então, verdade. quando a gente entende um pouco, fica difícil ser enrolado. A verdade é É essa. E verdade. ninguém quer ser passado para trás, principalmente em relação a dinheiro, né? É verdade, Pri. Muito bem, muito legal. Olha só o comentário da Cíntia aí de novo. Eu fazia provisão para as minhas compras anuais nos festivais de dança. Verdade, Pri, deixa eu te contar. Eu levava um grupo aqui da cidade de Imbituba para o Festival de Dança de Joinville, anos e anos, né? A gente saía Uhum. daqui com 2 ônibus lotado. E a Cíntia era sempre que ia com um dinheirinho na carteira. Tá aí a explicação dela, né? E ela fazia farra lá na feirinha das sapatilhas, das roupas de Uhum. dança, que aquilo era um deslumbre, né, gente? E ela Sim. chegava lá frouxo, por quê? Porque ela se organizou durante um ano para poder realizar o sonho dela. E isso é muito legal. A Cíntia dando o seu depoimento aqui. Que saudade Mas é desses bons igual, tempos. mas é igual quando a gente vai viajar, né? Principalmente, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Que é o paraíso dos outlets. Você já sabe que vai para lá. Aí o que, que você faz? Não, eu vou guardar dinheiro porque lá eu quero estourar, né? E aí chega lá, compra coisa até que não precisa, mas você se propôs aquilo. Você passou, Exatamente. às vezes, o ano inteiro guardando dinheiro para aquilo. Então, tá ok, né? Mas a maioria, às vezes, não tem esse pensamento. E aí É acaba se verdade. endividando. Então, Não, gente, é isso aí, Pri. A falta do controle sem saber para onde vai, por que que não deu, por que que não dá, gente. o Organizar, mínimo, organizar. o mínimo a fazer, o mínimo. O que eu falo são duas dicas que eu dou para todo mundo que está começando assim, que viu que está numa enrascada e quer começar a organizar a vida e não tem dinheiro para pagar uma consultoria ou uma mentoria, tá? A primeira dica que eu dou sempre é: anote, pelo menos por um período de 3 meses, para você identificar aonde está o ralo. Todas as entradas e todas as saídas. Mas é anotar tudo, tudo, tudo. Colocar até o dinheiro que você deu pro menino na rua. Tem que colocar. E a técnica dos envelopes. A técnica dos envelopes é o quê? Você vai pegar o teu dinheiro e você vai dividir ele em envelopes. Pode ser que, por exemplo, para transporte. Digamos que para transporte você gasta no mês R$ 500. Então você vai pegar o envelope do transporte e vai colocar ali dentro os R$ 500. Você pode ainda dividir esse envelope por semanas. Então, se o mês tem 5 semanas, você vai usar 5 envelopes. E aí você divide aqueles R$ 500, vai ficar R$ 100 por semana. E aí, com isso, questão de alimentação, moradia, tudo a mesma coisa. Divide tudo no envelope. Com isso, você consegue visualizar melhor aonde está o teu dinheiro. Então, Legal isso. para quem não tem muita destreza, não consegue usar planilha, acha que é um saco, anota. Pega aqueles caderninhos de tesouraria que a mãe usava na igreja, né?
coloca lá uma folhinha só para entrada. Digamos, a gente está em abril, vai entrar maio agora. Aí você pega lá uma folhinha só de entrada, tá? Mês de maio. Tudo que você recebeu de dinheiro, você vai colocar ali naquela partezinha de entradas ou receitas. Aí na folha de trás, você vai colocar todas as saídas ou despesas. E aí ali, obviamente, que vai dar mais do que as entradas, tá? Então você vai anotar todas as despesas ali. Quando chegar no final do mês, você pode pegar aquelas canetinhas, essas aqui, ó. Tá? Eu tenho, ó. Eu tenho 6. Por Tô quê? tomando a mão aqui, ó. Ó, é cada uma para uma coisa, tá? A verdinha é da alimentação, o laranja é do transporte, o azul é do lazer, aí esse aqui é de cuidados pessoais, e aí esses dois aqui eu deixo para alguma coisa eventual que apareça de última hora. Então eu já sinalizo com uma dessas duas cores. Aqui tiver o meu espírito no mês. Enfim, você sinaliza com as cores quando você usa caderno, e aí na hora de fechar o mês, você é só ir se guiando nas cores e ir somando na calculadora. Aí assim, o laranjinha, que é transporte, ele deu R$ 450. Beleza. Né? Era 500 o meu teto, então eu tô no lucro. E aí vai fazendo isso, porque quando você coloca a cor, fica mais fácil de visualizar. E quando você faz o somatório todo no final do mês, você vai olhar aquilo ali e vai falar assim, cara, esse mês eu tô melhor do que o mês passado, porque mês passado nem isso eu tinha. Mês passado eu encerrei no vermelho, ou encerrei no zero. Esse mês eu já consegui encerrar com R$ 100 na conta, ou 50, ou R$ 5, não importa. Mas eu encerrei no azul, coisa que não acontecia faz tempo. E aí você vai fazendo isso com os próximos meses, no segundo mês, no terceiro mês. A tendência é, com o passar do tempo, você ficar mais criterioso com as despesas e sobrar mais. E se sobra mais, você consegue começar a investir, que é guardar para o futuro. Que legal. É isso aí, gente. Ó, que dicas preciosas. A do envelope também adorei, né? Muito legal isso. A dica do envelope, ela é muito utilizada, muito. Tem até uma influencer da área de finanças que ela dá essas dicas também em relação ao envelope. E muita gente segue, porque é a porta de entrada para a maioria das pessoas. Muito legal. Pri, já estamos chegando no final da nossa live. Eu estava aqui olhando, assim, monitorando para não derrubarem a gente, né? Nossa, não, mas ó, o Instagram tem sido generoso. Da última vez eu consegui ficar 1h30. Mas assim, queres deixar algum recado a mais para essas pessoas que estão nos assistindo? Porque o assunto foi maravilhoso e dá pano para manga, né, gente? Nós vamos trazer mais, com certeza, né? Em outras oportunidades, a Priscila aqui para estar conosco. Deixa eu revisar aqui se não ficou nenhuma pergunta das pessoas que colocaram lá na caixinha, né? Acho que a gente conversou praticamente sobre tudo, sobre esse planejamento, sim, né? Só uma coisa que ficou para trás que eu acho que é legal, né? Para as pessoas entenderem. O que tu acha das prestações? Que tu falou lá que estamos já endividados quando a gente faz uma compra nas Casas Bahia. Deve-se fazer prestação ou não? Como é que é essa ótica aí dentro da educação financeira? Então, a prestação, ela não é ruim. Se ela está dentro do teu planejamento, ela cabe, então não vejo problema nenhum, tá? A questão é como que você vai lidar com esse financiamento. Porque muitas pessoas fazem parcelas sem se dar conta de que está parcelando. E muitas das vezes você poderia ter comprado aquilo à vista. Por exemplo,
Se você vai fazer, hoje em dia, quando você vai comprar passagem aérea, você consegue fazer pagamento à vista, por Pix até. E quando você faz o pagamento por Pix, dependendo da passagem, você tem um desconto aí incrível. Um aluno meu está vindo para cá agora. Agora não, né? Está vindo para cá em outubro. Ele foi comprar a passagem. Ele fez a transferência e ele teve um desconto de R$ 100. Então, se você vai fazer a regrinha do parcelamento, para ser mais exata, tá? Se você vai comprar um produto, uma geladeira, de R$ 5.000, e essa geladeira à vista, ela custa 4.500 e parcelada, ela custa 5. Primeiro que vale muito mais a pena você comprar essa geladeira à vista, você tendo dinheiro, porque se você pegar o valor da parcela e, digamos, esses R$ 500 aí, né, que sobrou, ele não ia te dar um rendimento bom no decorrer, digamos, de um ano, que seria a parcela da geladeira, tá? Então, vale muito mais a pena você comprar à vista do que comprar parcelado. Parcelado, você só vai comprar se o valor for o mesmo, que não tem diferença de à vista para parcelado, o que acontece muito, ou se você precisa muito daquilo e você não tem o dinheiro. Aquilo ali é um item, por exemplo, teu fogão deu pau, o ar-condicionado deu problema e você não tem dinheiro e você não pode ficar sem. Por exemplo, eu trabalho com computador. Se meu computador der uma treta aqui, eu vou ter como comprar ele à vista, mas se eu não tiver como comprar à vista, eu vou parcelar, porque eu não tenho escolha. Então, tem que analisar o cenário. Você tem como comprar à vista? Tenho. Faz a negociação. Tenta negociar o maior valor em desconto possível. Conseguiu um ótimo desconto? Compra à vista. Não tem desconto nenhum? Compra parcelado. Por mais que às vezes você até tenha o dinheiro para pagar à vista. Para pagar ele à vista. Que fica rendendo em alguns casos, né? Você pode pagar ele parcelado, porque não teve diferença mesmo nenhuma, é 5.000 parcelado ou 5.000 à vista. Você vai pagar 10 parcelas de R$ 500, mas aí você pega aquele dinheiro e deixa ele guardado. E aí todo mês ele vai estar rendendo pouquinho, mas ele vai estar, né? Então, é tudo questão de análise. É pensar friamente no assunto antes de fazer qualquer compra. Porque as pessoas saem assim, é só uma parcelinha. É só uma parcelinha. Mas se você for parar para pensar, a maioria das coisas que você poderia ter comprado à vista e economizado, dá um bolão. É verdade. Gente, estão perguntando aqui, né? Até perguntaram sobre os envelopes. A live vai ficar salva aqui no perfil da Jo. E amanhã vai ser retransmitida pela TV Nosso Povo. Não, você que chegou agora, não deixa de assistir, gente. Tem muitas dicas boas aqui, que é o segredo do nosso sucesso. Então, independente de qual área você trabalha, nós precisamos, né, de uma maneira sadia, tranquila, que nos traga paz na consciência, desse dinheirinho bem aplicado, bem distribuído, para que a gente possa ter essa nossa saúde financeira caminhando com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física. Então, isso faz parte de um processo. E muito legal essas dicas. O dinheiro está muito ligado às nossas emoções. Eu até fiz uma live semana passada sobre isso. Quem quiser saber mais, é só entrar no meu perfil, a live está lá. Eu fiz uma live junto com uma psicóloga e nós falamos sobre isso, sobre a questão da influência das emoções nos endividamentos. Tá? Por quê? Hoje em dia, se a gente está feliz, a gente quer comemorar. E comemorar gasta. Se você está triste, você quer botar o pé na rua para afogar as mágoas, você vai gastar. Então, tudo relacionado ao dinheiro está relacionado ao emocional. E se você não tem uma inteligência emocional sobre a tua vida, a primeira parte dela que vai sofrer é as finanças.
E aí é por isso que a gente vê tanto, por exemplo, casais que acabaram de se divorciar, que uma das partes não fica bem da cabeça e se endivida até, né? Gente que perdeu o emprego, que aí seria aquele momento para ela botar todas as forças dela em arrumar um outro emprego ou em enxugar tudo para poder guardar aquela rescisão que ele recebeu, ou o seguro-desemprego, para poder economizar o máximo e poder viver, né, confortavelmente naquele período, torra tudo. Então, falta a inteligência emocional sobre as pessoas. Elas acham que, assim, tô na bad, tenho que torrar, tô feliz, tenho que torrar, e não é assim. O dinheiro, ele acaba. Se você não administrar bem, ele acaba. E ele acaba com a tua saúde. Porque você não vai ver ninguém endividado, feliz da vida, rindo por aí. A pessoa não dorme, a pessoa não se alimenta bem, a pessoa começa a ter o telefone toca, ela tem 10 ataques de pânico. Se você falar no nome dívida, ela infarta do teu lado. Então, assim, eu tenho especialidade em endividamento também. Então, é um assunto que quando eu vou tratar com quem me procura sobre isso, eu tenho um total cuidado. Porque você não pode chegar dando com os 2 pés no peito dela, falando sobre o assunto. O assunto, ele surge no decorrer da conversa naturalmente. E aí, quando a pessoa percebe, ela já me deu tudo que eu preciso. E aí já estou dando para ela a solução. Assim, ó, a solução é essa e vamos resolver já, ontem. E aí a gente resolve. Pô, que legal, Pri. Gente, vocês que estão assistindo, né? A Priscila presta aí os serviços também de forma virtual, você que tem interesse, né? E dá para acompanhar, tem o Instagram dela aí nos posts que a Jo divulgou para você essa live. Enfim, eu acho que hoje em dia nós temos muitos profissionais que podem nos dar uma direção em diversas áreas da nossa vida. E hoje também é essencial, você que está iniciando um projeto, que quer abrir uma empresa. Então, uma das pessoas que deve estar à frente com você é um educador financeiro, para que a gente entenda o caminho do sucesso. E a gente vai, então, encerrando por aqui, Pri. Foi uma alegria enorme demais. Assim, olha, foi sensacional. Aprendi muita coisa contigo também, viu? Parabéns. Obrigada. Em nome da TV Nosso Povo, nós queremos te agradecer por... Eu sei que a vida de vocês é tão corrida, né? E tu cederes um espaço aí na tua agenda para estar conosco foi sensacional. E é isso, que a gente possa sair daqui com uma mente também renovada para poder colocar em prática esses passos básicos que ela acabou de nos colocar, né, gente? E vamos construir uma mente de vencedores, né? Uma mente milionária. E assim a gente encerra a nossa live também, lembrando por que os ricos são ricos. O que como eles se diferenciam das outras pessoas. Porque eles dão essa atenção diferenciada às suas finanças pessoais. Eles estão no controle, eles observam. E é isso que a gente tem que fazer, não é difícil. E aí te deixou a mensagem final aí, Pri. Tomem conta da vida financeira de vocês, tomem as rédeas. O dinheiro, ele é algo extremamente abençoado quando a gente sabe o que fazer com ele. E não é difícil, não é bicho de 7 cabeças. Eu garanto que é uma das coisas mais tranquilas de fazer. Eu sou suspeita em dizer porque eu faço isso todos os dias, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E quando você pega o gosto, você começa a ver a tua vida financeira mudando, né, pelas tuas mãos. Nossa! Você fala assim, como é que eu não fiz isso antes? Então, comecem já. Não deixa para depois. Começa nem que seja só anotando as despesas e o que está entrando.
esse já vai ser assim uma evolução tamanha. Então, façam a parte de vocês, porque o dinheiro é de vocês. Ninguém mais pode cuidar deles, senão vocês. A gente, como educador financeiro, como consultor, nós damos o norte, abrimos os olhos, né, de vocês em relação a isso. Mas dali para frente é tudo com vocês, tá? Então vamos embora, sacode aí, vamos fazer logo esse negócio, porque a gente gosta de trabalhar. É isso aí. Gente, acompanha lá o perfil da Pri, né, que sempre ela dá dicas aí poderosas para vocês. E agora eu quero aí solicitar para você, faz um print dessa live, a gente vai fazer um sorrisão aqui para quem está assistindo, fazer um print e marcar para que as pessoas possam assistir. Se você gostou aí dessa live, viu, gente? Compartilha, marca lá nos seus stories para que as pessoas possam assistir, porque eu acho que vale a pena. Quando a gente tem um mundo organizado, né? Quando a gente começa a organizar as nossas coisas e é inspiração para que outras pessoas também possam fazer o mesmo, a gente começa a transformar o nosso mundo para melhor. Vamos ter um mundo muito mais feliz, um mundo mais equilibrado, um mundo mais rico, né? Entre aspas, em todos os sentidos. Então, sorrisão aí, Pri. Isso aí, gente. Beijo no coração, Pri, que Deus continue te abençoando, usando a tua vida aí para te continuar nessa trajetória linda. Amém. Tá? Vocês também. Quero dizer que na outra semana, com certeza, eu vou fazer uma visita aí para vocês, para a gente botar os nossos assuntos em dia. Já tô sabendo, tô esperando. Beijo no coração, gente. Nos vemos no próximo Fitness Transforma. Grande abraço.